Sim, meu nome é Natália Kosmak, eu sou médica formada pela Universidade de Santo Amaro, fiz pediatria na Faculdade de Medicina do ABC e gastroenterologia pediátrica na USP. Legal, doutora. Hoje a gente vai falar sobre intolerância à lactose, né? A intolerância à lactose é diferente de alergia à proteína do leite? É diferente, são duas doenças diferentes que as pessoas ainda confundem muito. Então, as duas a gente pode falar que são reações adversas aos alimentos, mas elas ficam em duas caixinhas separadas, né? Porque o que acontece? O único composto que pode causar alergia na gente é a proteína. A lactose é o açúcar do leite, então o açúcar não pode causar alergia. Então, no caso da alergia à proteína do leite, quando a pessoa que tem alergia, ela ingere a proteína, o organismo faz como se fosse uma reação imunomediada, ou seja, ele olha aquela proteína e ele acha que é uma coisa ruim para o organismo e ataca. Então isso gera uma inflamação que vai gerar os sinais e sintomas da alergia. Em relação à intolerância à lactose, né, o açúcar do leite, quando a gente ingere o açúcar, nosso organismo acha aquilo tranquilo. Porém, no indivíduo que tem a intolerância, ele não vai ter ou vai ter uma redução da enzima lactase, que é a enzima que corta esse açúcar. Então é isso que vai gerar os sinais e sintomas da doença. Tem uma outra coisa também que é legal da gente lembrar, que é a faixa etária que vai acometer essas doenças. A alergia do leite, ela ocorre mais em bebezinhos, então lactentes, ou crianças muito pequenas. Já a intolerância à lactose, ela é rara nessa faixa etária. Ela acomete mais crianças mais velhas, ou adultos jovens, ou idosos. Tá, então o que causa a intolerância é esse açúcar na lactose? Na realidade é assim, se a gente pegar o nosso intestino, né, lá por dentro, a gente fizer um cortezinho, uma biópsia e colocar no microscópio, a gente vai ver que ele é assim, né, por dentro. É como se fosse, a gente chama isso de borda em escova. E ele é assim para a gente aumentar a absorção dos nutrientes. Na pontinha dessa borda em escova, como se fosse a minha unha, é onde a gente tem a lactase, que é essa enzima que vai quebrar o açúcar do leite. Então, só nessa região que ela existe. Quando a gente nasce com uma deficiência nessas enzimas, ou quando a gente tem alguma doença que ao longo da vida vai reduzindo essas enzimas, aí a gente tem intolerância à lactose. Então, na intolerância a gente não tem a enzima, ou a gente tem uma pouca quantidade da enzima para quebrar esse açúcar e a gente poder absorver. Entendi. Quais os principais sintomas da intolerância à lactose? Então, como a gente vai ter o açúcar intacto lá dentro do intestino, a gente fala que ele tem uma capacidade osmótica. O que é isso? Ele puxa a água para dentro do intestino, então lá dentro a gente vai ter o açúcar, vai ter bastante água, e isso vai gerar uma diarreia às vezes muito importante, uma diarreia ácida, pode ter uma dermatite perianal. Por ter bastante açúcar lá dentro do intestino, as bactérias que moram no intestino vão fermentar esse açúcar. Isso vai gerar gases, desconforto abdominal, dor e pode ter também náusea e vômito. Entendi. A doutora comentou que isso acomete as pessoas mais tarde na vida, não tão recém-nascidas. Né? Isso. Mas como saber se uma criança nasceu com intolerância? É possível saber? É possível, essa intolerância a gente chama de intolerância à lactose congênita. Então, o que acontece? A gente sabe que se um bebê prematuro nasce antes de 34 semanas, ele pode ter intolerância à lactose, por quê? A lactase, a enzima que vai quebrar o açúcar, ela é depositada nas pontinhas do intestino, mas no final da gestação, então depois das 34 semanas. Se um bebê nascer antes disso, ele ainda não vai ter a lactase formada e depositada ali. Então, ele naturalmente pode ter essa intolerância à lactose. Porém, depois que ele nasce, né, com o passar das primeiras semanas, ele volta a ter ele começa a ter, na realidade, essa enzima e esse intestino formadinho. Já as crianças que nascem no tempo certo, têm intolerância à lactose congênita, a gente fecha o diagnóstico logo na primeira mamada. Então o bebê vai mamar na primeira hora, né, nas primeiras horas de vida, seja o leite materno, seja a fórmula, mamou, vai apresentar os sintomas de distensão abdominal, diarreia, uma cólica importante, irritabilidade. E nesses casos a gente sabe que não é a cólica do recém-nascido, porque aquela cólica normal que os bebezinhos costumam ter, ela começa a aparecer por volta das 2 semanas de vida. Então, antes disso, o bebê mamou pela primeira vez, já vai começar a apresentar os sintomas. E o que é intolerância secundária? Então, a intolerância secundária é um tipo de intolerância à lactose. Ela ocorre quando a gente tem uma doença principal que vai levar embora essa enzima lactase que a gente tem.
Então deixa eu exemplificar para vocês, para ficar mais fácil. A gente tem aqui a enzima, se a gente tem uma virose importante, por exemplo, uma infecção pelo rotavírus, ele vai levar embora essa nossa enzima, então a gente não vai conseguir quebrar o açúcar do leite. Se a gente tem verminose, alguma parasitose, por exemplo, a giardia, que é muito comum no nosso meio, ela vai tapetar esse intestino, a gente também não vai conseguir absorver a lactose. Por exemplo, crianças desnutridas, elas têm uma atrofia intestinal, então não vai conseguir absorver. Como que a gente trata essa intolerância à lactose secundária? Tratando a doença que está causando. Então, tratou o rotavírus, tratou a desnutrição, tratou a parasitose, o intestino volta ao normal, volta a absorver o açúcar do leite. Não são todos os casos que voltam. Raramente, algumas crianças, alguns indivíduos podem apresentar uma intolerância à lactose depois desses quadros, se eles são mais graves, mas a grande maioria volta ao normal. E teve até uma pergunta enviada pela NICE, e como é realizado o diagnóstico em crianças e quando ele deve ser feito? Qual o exame que é realizado? Perfeito. Quando ele deve ser feito, né, vou começar com essa pergunta, ele deve ser feito no momento que a gente suspeita. Então a gente acha que tem intolerância à lactose, a gente já viu outros alimentos, não apresenta sintomas com outros alimentos, a gente já pode fazer o exame. E aí que está o grande problema dentro da pediatria. Por quê? O exame principal, que a gente chama de padrão ouro, que é o exame que vai dar o diagnóstico para a gente, ele chama teste do H2 expirado, teste do hidrogênio expirado. O que é isso? A pessoa vai no laboratório, ingere uma quantidade pré-determinada da lactose e vai ficar soprando um aparelhinho de tempos em tempos para a gente fazer análise do que ele assoprou ali e dizer você tem ou não a doença. Porém, são raros os laboratórios e as clínicas que fazem em crianças menores de 12 anos. Então, para essa faixa etária, geralmente a gente vai pela clínica mesmo, então a gente vê o que ela está comendo, vê que tipos de sintomas, né? Quais sintomas ela apresenta, se está realmente associado à lactose, se tem alguma intolerância, se tem alguma alergia à proteína, intolerância a algum outro alimento. Então, primeiramente a clínica. E existem alguns exames de sangue e de fezes que não dão diagnóstico para a gente, mas a gente consegue se nortear um pouquinho através deles até a criança ter alguma idade específica, uma idade mais velha, para a gente conseguir solicitar esse exame mais específico. Hoje em dia, existe o teste genético, muitas vezes vem no consultório perguntando sobre ele, mas o que acontece? O teste genético, ele só vai mostrar se você é suscetível à doença ou não. Ele não vai te dizer você tem intolerância, mas ele vai dizer você pode vir a ter em algum momento da vida. Então é mesmo ou o teste do H2 expirado, dependendo da idade da criança, ou a gente vai tentando pela clínica esses outros exames mais específicos. A intolerância à lactose tem cura e como é feito o tratamento? É uma doença que a gente não pode dizer que tem uma cura, porque a gente não consegue colocar de volta no intestino as enzimas, né, a lactase que a gente perdeu ou que a gente nunca teve. Porém, com o tratamento, dá para ter uma vida normal. E aí vai depender, o tratamento depende de cada indivíduo, porque a intolerância à lactose, a gente diz que ela é dose dependente, na realidade. O que acontece? Tem pacientes que tomam um copo de leite e fica tudo bem. Tem paciente que toma um copo de leite e já apresenta sintomas. Então a gente vê, dependendo de cada história, de cada caso, a gente pode tirar o leite e derivados e substituir por leite e derivados de leite sem lactose. Ou hoje em dia no mercado existem vários tipos de enzima que o paciente ingere antes de consumir leite e derivados. E aí a gente vai individualizar cada tratamento. Legal, doutora. Acredito que seja isso. A doutora atende quais dias aqui no Hospital América? Aqui no Hospital América, segundas-feiras pela manhã, a cada 15 dias. Legal. Gostaria de adicionar alguma coisa? Eu acho que já foi bem explicado. Todas as dúvidas principais dos pais e das mães tiveram aí. Então, a princípio é isso mesmo. Ok, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.